Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e no vídeo de hoje, na nossa terceira aula da nossa sequência do jogo de banheiro, vou te mostrar como fazer a tampa do vaso. As outras duas peças nós já fizemos na aula anterior, então nós vamos fazer hoje a tampa do vaso. Trabalhamos a mesma base de pontos aqui, com algumas diferenças de alguns aumentos e diminuições. Então, assista todo o vídeo para você fazer e ela ficar certinha como está aqui. Mais arredondado e aqui um pouquinho menor nessa parte. Aqui no lado de dentro nós fazemos a famosa teia de aranha, que se encaixa super bem em qualquer tampa de vaso. E então, essa será o nosso vídeo de hoje para completar ali a nossa sequência de 3 vídeos. Vamos para a aula? Então, para iniciarmos a tampa do vaso, nós vamos precisar aqui de um total de 35 correntes, porque nós vamos trabalhar o nosso meio e depois nós vamos trabalhar ali o motivo em volta, como nós já fizemos nos vídeos anteriores. Então, aqui eu tenho um total de 35 correntes. Vou voltar na minha segunda corrente, então, aqui, quando eu tenho as minhas 35 correntes, a que está na agulha não conta, primeira na segunda. Insiro a agulha aqui na minha segunda corrente e faço um ponto baixo. Um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo na corrente seguinte, e aí, desta forma, eu vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto, até chegar ao final. Então, aqui não tem segredo, a gente vai tecendo um ponto baixo para cada ponto, e no final a gente dá aquela puxadinha assim, para ajustar o ponto. Então, eu vou tecer aqui um ponto baixo para cada corrente de base que eu tenho, e assim que eu terminar, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui os meus pontos baixos, então, ficaram um total de 34 pontos baixos, como eu tinha 35 correntes, ficaram 34 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a tecer o nosso motivo. Então, trabalhamos aqui 3 correntes para subir, viramos a nossa peça, e aí pulamos o nosso primeiro ponto aqui, no caso, o nosso segundo, porque este nosso primeiro já conta aqui como as 3 correntes. Pulamos este e vamos para o próximo, fazer 2 pontos altos, sendo um em cada ponto. E aí, depois, eu laço o meu fio e volto lá naquele ponto que eu pulei, fazendo o meu meio ponto alto. Exatamente como nós estávamos fazendo anteriormente, nos motivos anteriores. Pulo o próximo ponto e faço mais 2. 1 e 2. Certo? Laço o meu fio, volto lá naquele ponto que eu pulei e trabalho aqui os meus pontos, certo? Pulo o próximo ponto, faço mais 2 pontos altos, e aí eu vou voltar lá naquele ponto que eu pulei. Então, só relembrando aqui, essa primeira carreira, ela é exatamente igual a que nós fizemos em todas as outras duas peças. Vou dar continuidade aqui, quando eu chegar ao final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira dessa forma. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivos. Mais aqui as 3 correntes iniciais. E nós vamos terminar aqui com um ponto alto aqui no último ponto que a gente tem aqui. Então, finalizamos certinho. Agora, nós precisamos fazer um aumento. Então, nós vamos fazer 3 correntes para subir, vamos virar a nossa peça, e dentro desse espaço aqui, desse primeiro ponto, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, que vai ficar um total de 3 pontos altos, contando aqui com as 3 correntes. Então, esse é o nosso primeiro aumento. Feito o nosso primeiro aumento dessa forma, agora eu vou pular um ponto e vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2, sendo um em cada, né? Como nós estávamos fazendo anteriormente. Aí, eu laço o meu fio, volto lá naquele ponto que eu pulei e repito o processo. Pulo um ponto,
faço 2 pontos altos separados, sendo um em cada ponto, laço o meu fio, volto lá naquele ponto que eu pulei. Gente, esse modelo aqui, esse ponto, nós já fizemos nos 2 outros vídeos anteriores, então aqui não tem segredo. Quando você for começar, comece pela parte mais simples, que é o tapete da pia, e a gente vai tecendo ele. Então, você vai ter os seus mesmos 11 motivos aqui. Você vai tecendo, trabalhando dessa forma, voltando lá naquele ponto que você pulou, até chegar ao final da carreira. Quando chegar ao final, eu volto para mostrar. Cheguei ao final da carreira, então trabalhei os meus motivos. Aqui no último ponto, eu também coloco 3 pontos altos, mas a diferença é que eu vou colocar dentro aqui da alça de 3 correntes, eu não vou colocar dentro da correntinha da terceira, apenas na alça de 3 correntes. Então, você vai observar que já começou a aumentar aqui a nossa peça. Dando continuidade, agora nós vamos fazer 3 correntes, viramos a nossa peça e em cima desse motivo que nós temos aqui de 3 pontos altos que nós fizemos, nós vamos fazer um motivo como esse. Então, este primeiro aqui não conta, nós vamos lá no segundo e no terceiro para trabalhar pontos altos. 1 e 2. Laço meu fio e volto nesse mesmo ponto aqui, mesmo que tenha aqui as 3 correntes, eu volto nele, porque aí nós vamos formar mais um aumentinho. Então, laçamos o fio e volto nele, faço o meu meio ponto alto. Olha só como já vai aumentando aqui a nossa peça. A partir de agora, pulamos um, vamos no próximo e vamos trabalhar normalmente até chegar ao final. Aqui não tem segredo, vai ficar motivo em cima de motivo, como você pode perceber aqui, os que nós estamos trabalhando. Então, essa carreira até chegar ao final lá, não tem segredo. Quando eu estiver no último bloquinho, chegando ao final, eu volto para te mostrar como fazer novamente. Mas se você olhar aqui, você já pode perceber que começa a aumentar a nossa peça. Cheguei aqui ao final, no meu último bloquinho de 3, eu vou precisar fazer outro aumento aqui. Então, aqui nós temos 3. Vamos aqui no primeiro, ponto alto no próximo, certo? Laço meu fio e venho nesse mesmo espaço onde eu já havia feito o ponto alto ali, não tem problema. Aqui nós estamos fazendo um aumento, então fique tranquila que vai dar super certo. Fiz o meu ponto e finalizo a minha carreira com ponto alto, certo? Então, aqui nós já temos o nosso aumento. Faço agora 3 correntes, então, aqui contando, eu estou na minha primeira carreira de pontos baixos, a segunda nós trabalhamos nosso motivo, a terceira nós aumentamos, a quarta aqui nós adaptamos aqui para fazer o nosso aumento. Agora, a quinta e a sexta, a carreira número 5 e número 6, nós vamos trabalhar normal. Então, pulamos o primeiro ponto, vamos no próximo e trabalhamos aqui os nossos 2 pontos altos, laço o fio, volto lá naquele ponto que eu pulei e trabalho o ponto alto, o meio ponto alto. Laço o meu fio, pulo um ponto, vou ali no próximo, trabalho um ponto alto, trabalho o meu segundo ponto alto, e aí volto lá naquele ponto que eu pulei e faço o meu meio ponto alto. Aqui, quando você estiver tecendo e o fio não vir todo, não tem problema, você volta e refaz a sua peça. Pula o primeiro ponto, vai no segundo, no terceiro, e trabalha pontos altos. Então, aqui nós vamos trabalhando dessa forma até chegar ao final da carreira. Então, lembrando que aqui eu estou na minha, primeira carreira de pontos baixos, segunda, terceira, quarta, estou na minha quinta carreira. A minha quinta e a minha sexta carreira, elas serão iguais, elas não terão aumento. Então, eu vou terminar aqui a minha quinta carreira, subo 3 correntes, volto para terminar a sexta. Como você já sabe como se faz, aqui não precisa fazer junto. Então, vou dar continuidade até terminar as minhas 2 carreiras, né?
no caso até terminar a 6ª carreira. E aí eu volto para te mostrar como trabalhar a 7ª, porque nós precisamos fazer um aumento na 7ª carreira também. Voltei aqui, então trabalhei as minhas últimas 2 carreiras, como eu havia dito para você. Então, tem a primeira de pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Na 7ª, nós vamos precisar fazer um aumento. Então, eu faço as minhas 3 correntes, viro a minha peça e vou fazer o aumento exatamente igual eu fiz aqui, nesse ponto. Nesse primeiro ponto que eu tenho aqui, já coloco mais 2 pontos altos. Olha só, tá vendo? 2 pontos altos, então totalizaram 3 aqui com essas minhas 3 correntes que eu subi. Laço o meu fio e agora começo novamente o trabalho. Pulo o primeiro, vou lá no segundo, trabalho um ponto alto, outro ponto alto, laço o meu fio, volto naquele ponto que eu pulei para fazer o meu meio ponto alto. Laço meu fio, pulo o primeiro, vou lá no segundo, e desta forma eu vou trabalhando esse meu motivo. Então, esta carreira é exatamente igual, nós só fizemos aqui essa mudança, né, aqui nos aumentos. E aí, aqui no último ponto, eu vou fazer um aumento também. Então, eu vou tecer essa minha carreira toda, quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, no meu último ponto, na minha alça de correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos, que é como eu fiz lá no meu início. Você se lembra que aqui nós fizemos 3 pontos altos, fizemos um aumento? As 3 correntes e mais 2 pontos altos. Então, nós estamos finalizando igual. Aí, você observa que vai aumentando aqui. Agora, nós vamos seguir aquele mesmo processo da carreira pós-aumento. Vamos subir as 3 correntes, viramos a peça e aí vou aqui. Deixo esse primeiro ponto que já tem as 3 correntes, trabalho um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto no outro. Laço o meu fio e volto ali naquele mesmo ponto que está ali, naquele primeiro onde estão as 3 correntes. Faço o meu meio ponto alto alongado, e aí sigo trabalhando normalmente agora. Pulo um e trabalho aqui. E trabalho aqui mais 2 pontos altos. Laço o meu fio e volto aqui no meu ponto. Então, agora, nós vamos trabalhar dessa forma até chegar ao final da carreira. Quando eu chegar ali no final da carreira, eu volto para te mostrar como que nós vamos fazer esse último ponto aqui nesta parte. Cheguei aqui ao final, então, para trabalhar, nós vamos trabalhar aqui. Esse ponto já tem ali um ponto, nós vamos trabalhar um ponto alto, outro ponto alto no próximo, laço meu fio, volto naquele mesmo ponto alto, não tem problema se tiver 2, porque nós estamos fazendo o aumento aqui na nossa peça, né? E aí, finalizo com um ponto alto aqui na minha alça de 3 correntes que eu tenho ali. Finalizei aqui mais um aumento, e esses 2 aumentos são o suficiente, ok? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, certo? Então, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Agora, da carreira número 9 até a número 17, nós vamos trabalhar normal. Então, nós vamos aqui pular o nosso primeiro ponto, né? Porque aqui já tem as correntes. Pulo aqui este e vou trabalhar 2 pontos altos. Laço meu fio, volto aqui nesse ponto que eu pulei. E agora, sigo trabalhando normalmente. Então, eu vou trabalhar aqui até minha 17ª carreira dessa forma. Agora, nós não vamos fazer aumento, então, nós vamos seguir trabalhando ele dessa forma.
Voltei aqui, então, trabalhei até a minha 17ª carreira. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17ª carreira de motivos, mais a carreira de pontos baixos, 18. E feito as 18 carreiras, agora nós vamos começar a fazer as diminuições. E para as diminuições, nós vamos subir 3 correntes, viro a minha peça, e agora nós vamos diminuir 3 pontos aqui. Então, estes 3 pontos que estão aqui, nós vamos diminuir, certo? Então, fiz aqui as minhas correntes. Vou pular 1, 2 e 3. E aí, agora, vou pular o meu 4º ponto, que é o ponto onde eu vou trabalhar o meu meio ponto alto alongado. Então, pulo aqui. A que está na corrente não conta. 1, 2, 3, 4. Vou lá no 5º ponto. Ponto alto no próximo, certo? Laço meu fio e volto aqui no ponto que eu pulei aqui, que é do meu motivo. Então, deixo esses 3 e volto aqui no 4º ponto. Laço meu fio e volto ali. Faço o meu motivo. Observe como estamos diminuindo aqui o nosso ponto, certo? Agora, eu sigo trabalhando normalmente. Pulo 1, faço mais 2 pontos altos, certo? Laço meu fio, volto lá naquele ponto que eu pulei. E aí, ele vai ficando assim. Cheguei aqui ao final da carreira, observe que tem o meu último motivo para fazer, mas nós vamos pular esses 3 pontos, como nós fizemos aqui nesse início de carreira. Então, nós vamos laçar o fio, vamos lá dentro da alça de 3 correntes e vamos fazer um ponto alto. Apenas isso. Por que nós fazemos um ponto alto aqui? Porque aqui nós fizemos 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Agora, nós vamos dar continuidade. Então, trabalho aqui 1, 2, 3 correntes, viro a minha peça. E agora, vou começar a tecer novamente. Pulo este 2º ponto, porque este primeiro que nós temos aqui já é a alça de 3 correntes, pulo o 2º, vou lá no 3º, ponto alto. Laço o meu fio, vou para o próximo ponto, ponto alto, certo? Laço o meu fio e volto aqui nesse ponto que eu pulei. Exatamente igual nós estávamos tecendo. O motivo não muda. O que muda apenas são aquelas diminuições ali que nós vamos fazer, tá? Mas se você observar, fica motivo em cima de motivo. Ele não pode se desencontrar. Então, aqui nós vamos tecendo até completar lá o final da carreira. Observe como vai ficando. Aqui já tem a nossa diminuição, que é bem similar ao aumento aqui que nós fizemos. Então, agora nós estamos fazendo a diminuição. Vou dar continuidade, quando eu chegar no final, eu volto para mostrar. Cheguei ao final da minha carreira, então, fiz o meu último motivo e trabalho um ponto alto aqui na alça de 3 correntes da carreira anterior. Agora, nós vamos trabalhar mais uma diminuição e depois vamos finalizar a nossa carreira com pontos baixos. Então, para essa carreira aqui de diminuição, nós vamos subir as nossas 3 correntes, vamos virar a nossa peça e aí vamos pular esses 3 primeiros pontos aqui. Então, nós vamos pular os 3 primeiros pontos que nós não vamos trabalhar, então, nós vamos excluir eles e vamos no 4º e aí vamos no 5º. Que faz parte do nosso motivo ali. Então, trabalho aqui os meus 2 pontos altos. Agora, laço o meu fio e volto lá naquele ponto que eu pulei, ou seja, no 4º ponto, porque
estes 3 aqui, como você pode observar, nós pulamos. Lembra que lá no início nós fizemos aqui 2 aumentos com 3 pontos altos? Então, agora nós estamos diminuindo apenas, ok? Agora, dou sequência na minha carreira. Trabalho aqui os meus 2 pontos altos. Laço meu fio, volto lá naquele ponto que eu pulei. Ponto alto, meio ponto alto. Olha só como vai ficando. Então, dessa forma, você vai trabalhar até chegar ali quase o final da carreira. Eu vou tecer os meus pontos aqui, e aí quando eu chegar lá no final, aí eu volto para mostrar. Cheguei aqui no final da minha peça, então, como lá no início nós pulamos 3 pontos, aqui nós vamos pular também. Fiz o meu penúltimo motivo, então, laço o meu fio e dentro desse meu espaço aqui onde eu tenho as 3 correntes, eu faço um ponto alto, que é para finalizar uma corrente, e ele ficou dessa forma aqui. Depois que eu fiz uma corrente, eu viro a minha peça, e agora eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui. Então, eu já começo aqui no primeiro, vou no segundo, no terceiro. Aqui não tem segredo, aqui a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto. Então, não tem segredo nenhum. Vamos tecer aqui, continuando a nossa carreira, porque nós iniciamos aqui com pontos baixos, certo? Então, nós vamos terminar a nossa carreira também com pontos baixos. Cheguei ao final da minha carreira, trabalhei pontos baixos por toda a volta. Agora, vamos começar a tecer aqui a nossa peça, na parte final do nosso bico. Então, nós vamos subir 3 correntes, e como vocês viram lá nos vídeos anteriores, nós fizemos bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos. Então, para começarmos, ao invés de subir as 3 correntes, nós vamos fazer apenas 2, porque depois nós vamos fechar todos juntos. Então, laço meu fio, venho dentro deste ponto baixo que eu acabei de fazer e faço a metade do ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, a metade do ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, a metade do ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4 na agulha. Laço meu fio e passo tudo. Trabalho agora 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio e vou para o meu próximo espaço aqui, esse da alça. Vou trabalhar novamente mais 4 pontos altos fechados juntos. Então, esse ponto é o mesmo que nós fizemos nos outros 2 tapetes. O acabamento nas nossas peças, tá? Sempre fazendo 3 correntes, e aí nós vamos trabalhando no próximo ponto. Então, aqui, nós vamos tecendo ele para que ele fique de forma oval. Então, depois que eu fizer aqui os meus 4 pontos altos fechados juntos, eu fecho ali. Depois que estiverem todos na agulha, e assim eu vou tecendo 3 correntes e o ponto. Não se preocupe se os pontos ficarem tão juntinhos como estão aqui, porque a gente vai trabalhar algumas carreiras ali na nossa peça, tá? Trabalhamos sempre 3 correntes depois que nós fechamos, porque nós vamos precisar arredondar essa parte. Então, nessa primeira carreira, nós podemos seguir trabalhando normalmente em cada bloquinho que a gente tem aqui, os nossos pontos, tá? Eu vou tecendo aqui os meus pontos, os meus bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos. E sempre que você tiver dúvida de como se faz, você pode olhar nas suas outras peças que você já fez, ou se é o seu primeiro vídeo que você está vendo, se for este, dos bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos,
gente vai fazer da seguinte forma. Sempre damos um intervalo de 3 correntes e vamos trabalhar dessa forma. Laçamos o fio e fazemos apenas a metade do ponto alto. Laçamos o fio, inserimos no mesmo espaço, metade do ponto alto apenas. As demais vão ficando na agulha. E aí, a gente vai tecendo até obter 4 meios pontos ali, né? Então, aqui já tem os meus 4. Aí, você vai laçar e passar tudo. Dá o seu intervalo de 3 correntes. E aí, vamos para o próximo espaço, ok? Como aqui nessa parte nós não vamos fazer aumento, nós precisamos que ele fique oval, nós estamos colocando os nossos pontos mais juntinhos, diferente das outras peças que nós fizemos. Olha só como ela vai dando o efeito aqui, vai arredondando, tá? Então, vou dar continuidade aqui, colocando os meus motivos em cada carreira. Quando eu chegar aqui nessa parte, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, trabalhei por toda essa minha parte. Observe que ela vai fazendo a voltinha ali para dar o contorno. Aqui, ela vai ficando arredondada. E aí, quando nós chegamos aqui nessa parte, já nesse ponto que a gente tem aqui, já vamos trabalhar mais um motivo. Porque nós precisamos fazer ele aqui bem próximo, porque na próxima carreira nós não faremos aumento. Então, nós precisamos fazer esses nossos pontinhos, esses nossos bloquinhos bem juntinhos, tá bom? Então, nós vamos dando continuidade aqui e finalizo aqui nesse meu cantinho. Faço 3 correntes e olha só como vai ficando a nossa peça. Então, aqui é o início, onde nós iniciamos, vamos tecendo, e agora nós vamos para este lado aqui. Então, aqui nós vamos pular aqui 1, 2 pontos, vamos no terceiro, e aí vamos trabalhar aqui o nosso bloquinho de 4 pontos altos incompletos, né? Para depois fecharmos. Então, aqui ficamos com os nossos 4 pontos, subimos 3 correntes, pulamos 2 pontos de base, vamos lá no terceiro e repetimos esse processo até chegar lá no outro canto. Então, aqui a gente vai trabalhando dessa forma, sempre que finalizar, fazemos as 3 correntes, e aí ele vai ficando assim. Vamos dando continuidade nele aqui, vou trabalhar, e aí quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei a minha peça, então tenho aquele motivo que eu fiz aqui no canto, e aqui nesse espaço eu fiz, sempre pulando 2 pontos indo no terceiro, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11. Agora aqui, neste canto, vão sobrar 2, então eu vou pular 1 e vou aqui nesse espaço, pode ser aqui dentro desse ponto, ou pode ser nesse aqui próximo. Vou trabalhar outro motivo ali, com 4 pontos altos fechados juntos. Como você já sabe como se faz, é só repetir ali os 4 pontos altos incompletos, e aí depois você fecha todos juntos. Faz 3 correntes de separação e já vem para esse espaço aqui já, para você trabalhar novamente outro bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos. Então, este lado aqui que nós vamos fazer, ele é exatamente igual ao que nós já fizemos anteriormente. No caso, esse lado que nós vamos contornar, ele é exatamente igual a este que você acabou de fazer. Então, nós precisamos colocar a mesma quantidade de pontos nesse espaço aqui. E aqui você já consegue observar como vai ficando o formato. Deste outro lado, você vai repetir e vai ficar igual a esse, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui. Quando chegar aqui nesse espaço,
que é a última lateral aqui, né, na largura da nossa peça, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, cheguei até a parte que eu havia dito para você que eu ia fazer. E olha só que coisa mais linda que tá ficando, tá dando formato aqui a nossa tampa do vaso. Olha que lindo que ela fica. Ela vai arredondando, por isso que nós fizemos aqui os nossos pontos bem pertinho. Então, cheguei aqui na parte que eu havia dito para vocês, onde eu iria voltar. Então, finalizei aqui no meu ponto. Agora, eu tenho as minhas carreiras de pontos baixos. Então, eu vou laçar o meu fio, vou dentro deste primeiro ponto e vou tecer aqui os meus 4 pontos altos fechados juntos, igual eu tava fazendo anteriormente, tá bom? Não tem segredo aqui, a gente tece os nossos 4 pontos altos e depois a gente fecha eles todos juntos. Então, tecemos 4 meios pontos, né? 4 metades, e vamos indo trabalhando dessa forma. Aqui eu sigo como eu estava fazendo na outra parte, pulando 2 e indo no terceiro. Faço aqui mais uma vez o meu bloquinho de 4 pontos altos para fechar todos eles juntos. Então, tiro a metade de cada um dos 4 e trabalho dessa forma. 3 correntes, laço o meu fio, pulo 2 pontos de base, vou para o próximo e sigo trabalhando dessa forma até chegar lá onde eu comecei. Então, eu vou dar continuidade aqui. Se tiver qualquer ajuste para fazer, eu volto antes para mostrar para você. Mas, a princípio, ele vai ficando dessa forma aqui. Então, eu vou tecer até chegar aqui e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui. Então, cheguei aqui ao final. Gente, olha que coisa mais linda do mundo, como vai formando aqui o efeito da nossa tampa de vaso. Olha só. Então, voltei aqui para te mostrar um detalhe. Disse para você que se tivesse algum ajuste, eu voltaria para te mostrar, certo? Então, nós temos aqui, estávamos pulando 2 pontos e indo no terceiro. Porém, para fechar a nossa carreira aqui, nós temos apenas 3 pontos. Então, vamos fazer o seguinte, para não pular os 3 pontos, nós vamos fazer igual nós fizemos nessa parte aqui de baixo. Nós vamos laçar o nosso fio, vamos pular apenas um ponto e vamos no ponto do meio para fazer aquele meu bloquinho de 4 pontos altos fechados juntos, certo? Então, vamos aqui fazendo, fecho 1, 2, 3 correntes e na hora de finalizar minha carreira, eu vou finalizar aqui em cima da primeira corrente quando eu fiz aqui o meu ponto. Então, finalizo com um ponto baixíssimo, insiro a minha agulha no próximo ponto, aqui na minha alça, e faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes, laço o meu fio e começo a trabalhar o meu motivo novamente. Meu motivo de 4 pontos altos fechados juntos. Como aqui eu já subi 2 correntes, então eu tenho já 2 pontos altos aqui. E vou fazer até formar o quarto, certo? Então, as 2 correntes conta como 1, fiz mais 3, agora laço e passo tudo de uma vez. 3 correntes, laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço. Nesse próximo espaço aqui de 3 correntes, eu vou trabalhar os meus 4 pontos altos fechados juntos novamente. Então, para você que está chegando nesse vídeo agora, eu gostaria de lembrar você que nós temos 2 outros vídeos que são ali compostos pelo tapete da pia, pela tampa do vaso. Então, todos esses 2 materiais, esses 2 vídeos anteriores, eu recomendo você assistir para depois assistir este, que é o terceiro ali do nosso conjunto de banheiro, do nosso jogo de banheiro fácil e econômico, usando apenas 2 novelos de Euro Roma Barbante número 6, 600 gramas. Então, aqui, esse faz parte do nosso terceiro vídeo, da nossa terceira aula.
Essa peça que estamos fazendo aqui é a tampa do vaso. E enquanto eu estou falando aqui com você, dando informações sobre a nossa peça, sobre as outras duas peças, outros 2 vídeos, eu estou tecendo aqui os meus bloquinhos de 4 pontos altos fechados juntos. Não tem segredo. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar apenas bloquinhos, tá? Quando eu chegar aqui, nesse canto, eu volto para mostrar. Então, aqui é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, sem aumentos, tá? Então, estamos tecendo e vou chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei daqui, de onde eu iniciei até aqui. Observe que eu não fiz nenhum tipo de aumento. E aí, nesta carreira que segue toda a volta dela, eu também não vou trabalhar aumento. Aqui, quando eu chegar aqui, onde eu tenho o meu canto da nossa carreira anterior, aqui onde tem o cantinho onde nós finalizamos e onde nós iniciamos a carreira, eu trabalho nele normalmente e aí eu sigo para a próxima alça, para trabalhar ali os meus pontos altos fechados juntos, né? Os meus 4 pontos altos fechados juntos, dessa forma. Fecho todos eles, faço 3 correntes, laço meu fio, vou para o meu próximo espaço, trabalho aqui mais 4 pontos altos, metade deles, né? Para fecharmos todos juntos quando completar os 4. Laço, passo tudo, faço 3 correntes, laço meu fio, vou para o meu próximo espaço. E aí, você pode observar que ele vai ficar desta forma. Então, você vai trabalhar aqui, trabalhando aqui os seus motivos. Quando você chegar nessa lateral, permanece a mesma quantidade, trabalhando aqui um por um. Quando você der a volta, né, chegar nessa parte, até fechar aqui. Então, eu vou trabalhar toda essa minha parte, e aí, quando eu chegar no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, fiz toda a minha carreira. Observe que aqui ele ainda tá um pouquinho abaulado. Quando eu digo abaulado, é porque na primeira carreira nós fizemos a nossa peça com os motivos bem próximos, e a segunda carreira sem o aumento. O que isso significa? Que nós vamos fazer a nossa terceira carreira sem aumento. Então, essa nossa primeira carreira com os pontos mais juntos era exatamente na intenção de que não fizéssemos aumentos em todas as carreiras. Então, na nossa segunda carreira, nós não fizemos aumentos, e agora na terceira também não vamos fazer. Então, após finalizar ali o seu último ponto, nós vamos fazer exatamente como na primeira carreira. Vai lá na alça da primeira corrente de onde você iniciou o seu ponto e fecha com ponto baixíssimo. Insere a agulha ali na alça de 3 correntes, sobe 2 correntes, vamos laçar o fio e vamos começar a trabalhar aqui os nossos 4 pontos altos, né? 4 meios, para depois fecharmos todos juntos. Então, as 2 correntes contam como um ponto e mais os 3 totalizaram 4. Puxo, fecho tudo, faço 1, 2, 3 correntes, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, onde eu tenho a minha alça de 3 correntes, e repito os meus 4 pontos altos para fechar todos juntos. Então, são 4 metades de pontos altos. E aí, depois, eu fecho todos juntos. 3 correntes de separação, laço meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho novamente aqui o meu bloquinho com 4 pontos altos tecidos pela metade, para depois que eu tiver os 4 pontos, eu laço, passo tudo. Faço as minhas 3 correntes e dou sequência na minha peça dessa forma. Então, aqui eu iniciei a minha terceira carreira, aqui onde foi o início, vou trabalhar aqui por toda a minha volta, dando toda a volta aqui na minha peça,
passando todo por aqui, fazendo o mesmo ponto, detalhes sem aumentar, e aí quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Então, nós vamos fazer aqui mais uma carreira sem aumentar. Então, eu vou dar continuidade aqui na minha peça, e assim que eu terminar, eu volto para mostrar. Então, trabalhei aqui a minha terceira carreira sem aumentos. E aí, você vai observar que este lado aqui está um pouquinho menor do que esse, porque este é o lado da frente da nossa tampa do vaso, certo? Então, como nos outros tapetes nós trabalhamos apenas 5 carreiras, nesse da tampa do vaso, nós vamos trabalhar 3 carreiras, que é a medida padrão que eu tenho aqui. No meu ponto deram 3 carreiras apenas. Se eu fizer mais, ele vai sobrar muito ali nas bordas do vaso, né, na lateral. Então, eu vou dar sequência aqui agora para o nosso bico. Eu já fiz a contagem aqui, dá certinho. Se você fizer a mesma quantidade de carreiras, a mesma quantidade de pontos aqui e em toda a volta, e no caso aqui eu vou contar com você. Então, vamos lá. Vou desmanchar o último ponto, tá? Só pra gente contar a quantidade de bloquinhos pra dar certinho. Então, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 motivos aqui eu tenho para fazer aqui o meu bico. Então, fazendo a contagem ali de 66 motivos, vai dar bem certinho. Para finalizar a carreira, como nós estamos fazendo em todas as outras carreiras, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. E agora, vamos começar a tecer o nosso bico exatamente igual a gente estava tecendo nas outras duas peças. Então, vou inserir a minha agulha aqui dentro dessa, como eu fechei na primeira correntinha, vou inserir a agulha aqui dentro da segunda corrente e vou fazer ponto baixíssimo, certo? Trabalho agora um ponto baixo aqui dentro, 1, 2, 3 correntes. Vamos fazer um ponto picô aqui, nesse ponto baixo que nós acabamos de fazer, e vamos para o outro espaço e trabalhar um ponto baixo. Olha só como ficou. Trabalho uma corrente, laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço e aqui dentro desse espaço com as 3 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, eu já fiz o primeiro e o segundo, o terceiro, 3 pontos altos. Trabalho 3 correntes para formar meu ponto picô. Volto aqui e faço um ponto picô. Laço meu fio e dentro desse mesmo espaço eu ainda vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui eu formei um lequinho, ou seja, 3 pontos altos, um ponto picô e mais 3 pontos altos no mesmo espaço, ficando dessa maneira aqui. Então, o carreira do nosso bico, como nós fizemos anteriormente nas outras duas peças, vamos alternar entre esses dois aqui. Então, depois que terminou, que você terminar de fazer ali o seu leque com o picô no meio, vamos fazer uma corrente, vamos para o próximo espaço, ponto baixo. 3 correntes, vamos formar o ponto picô, ponto baixo na minha próxima alça, uma corrente, vou para o meu próximo espaço, trabalho 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 3 correntes para formar um ponto picô. E aí, dentro desse mesmo espaço, eu ainda trabalho mais
3 pontos altos, que é para formar esse nosso motivo aqui do nosso leque com o ponto picô no meio. Uma corrente, ponto baixo no próximo ponto, subo as 3 correntes para formar meu ponto picô e vou dando sequência. Então, ele vai ficando desta forma aqui. Vou trabalhar por toda a minha volta desse jeito, sem exceção, sem aumentar, sem diminuir. Em todos nós vamos trabalhar, alternando entre aqui o nosso motivo de leque com o picô no meio, fazemos uma corrente, ponto baixo, subimos 3 correntes, fazemos o ponto picô, ponto baixo na próxima alça, uma corrente e seguimos para o leque. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha volta. Olha só como ele ficou. Deu certinho os motivos. E aí, depois de ter dado a volta toda, eu vou finalizar aqui onde eu comecei. Então, aqui na minha peça, finalizo com o meu bloquinho, faço uma corrente, e aí finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Vou cortar o meu fio, vou trazer aqui meu fio todo pra frente, colocar a agulha do lado avesso no mesmo ponto onde eu terminei e puxar ali pra trás. Puxei ali pra trás, agora ele ajusta bem ali, como ficando um acabamento perfeito. E agora, nós vamos fazer aqui do lado avesso os nossos arremates, né? Aqui eu tenho algumas emendas de onde acabou o fio, e aí eu emendei, né? Então, aqui eu vou abrir meu fio no meio, e aí vou fazer meus arremates aqui. E aí, eu já volto para mostrar como nós vamos fazer a nossa parte aqui de dentro da tampa do vaso, o encaixe. Quais as distâncias que nós vamos deixar, mas antes eu vou esconder esses fios aqui, e aí eu volto para mostrar. E então, para começarmos a fazer aqui a parte de dentro da tampa do nosso vaso, lembrando que a gente tem, esse é o nosso lado direito, nós temos que deixar aqui, para começar a trabalhar do lado avesso, e aí nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer uma laçadinha inicial, e aqui nesse espaço onde eu vou dobrar aqui, porque aí fica mais fácil você visualizar no vídeo todo, ok? Então, eu tenho aqui essa minha parte, que é a parte menor da tampa do vaso, essa outra parte é mais arredondada, como você que fez aí pode perceber esse detalhe na sua peça. Então, nós vamos deixar aqui essas 4 carreiras de bico, e aí vamos trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos prender o fio aqui na 6ª carreira, certo? Mas aí, nós vamos prender ele aqui, nessa última carreira. Ou podemos prender nesta carreira aqui. Fica a seu critério a forma, se você quer que fique sobrando mais ou menos. Porque a nossa peça, ela cede, né? Então, fica a seu critério. Se você quer prender na última carreira ou se você quer prender aqui nessa segunda. Mas é importante fazer a marcação aqui. Agora, definido o lugar que você vai prender, se aqui na penúltima ou na última, não interfere, né? A nossa peça, ela tem essa elasticidade, então, você consegue trabalhar dessa forma. Fica a seu critério a maneira que você vai prender, certo? Vou começar a tecer aqui, agora, os meus pontos. Então, eu prefiro pegar nessa daqui pra ficar mais... pra ela não ficar tão apertadinha ali, pra ela ficar mais... digamos que com mais caimento ali na peça, tá? Então, vou prender aqui. Quando eu prendo aqui, já conta uma corrente, porque eu prendi aqui com ponto baixo, certo? Agora, eu vou fazer mais 14 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Contando com o ponto baixo que eu fiz,
dá um total de 15, porque aqui já equivale como uma corrente, certo? Aqui nós vamos fazer agora, vamos caminhar para cá. Vamos fazer aqui a nossa teia. Então, aqui eu deixo 3 correntes e vai dar mais ou menos aqui nesse espaço. Então, eu vou deixar 1, 2, 3, 4. Aí, você mede no seu aí para ver como dá. Laço o fio, venho nesse espaço e faço um ponto alto. Então, aqui, nós não temos 15 correntes, nós temos apenas 12, porque 3 são a vez de um ponto alto, certo? Agora, nós precisamos fazer mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. Feitas as 12 correntes, vamos deixar o nosso ajuste aqui e vamos ver onde nós vamos prender aqui nosso outro ponto, certo? Que vai dar mais ou menos aqui. Tá? Aqui a gente pulou 4, aqui vai dar mais ou menos isso também, ó. 1, 2, 3, 4. Laço o meu fio e trabalho ponto alto aqui. Então, aqui, você vai medindo aí no seu, conforme fica a quantidade de pontos, tá? Olha só, a nossa segunda alça, tá vendo? É importante que ela não fique repuxada e nem que ela fique tão solta, que ela fique certinha assim, tá? Aí, agora, nós vamos trabalhar novamente mais 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ajusto o meu ponto aqui e vou ver onde ela vai dar, que vai ser mais ou menos aqui. 1, 2, 3, no quarto, aqui. Então, ela vai dar mais ou menos ali. Aí, nós vamos lá, prendemos com ponto alto. Olha só como ficou aqui já as nossas 3 alças. Agora, nós vamos tecer trabalhando aqui nessa parte, vamos vindo até chegarmos aqui, na mesma direção da nossa peça. Então, aqui, se eu comecei aqui, eu vou precisar contornar aqui a minha peça para chegar nessa mesma direção. Vou deixar aqui de ponta cabeça para ficar mais fácil você visualizar. Na mesma direção. Então, eu vou trabalhar os meus aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei toda a minha volta. Olha só. E aí, aqui, eu vou na mesma direção onde eu prendi este aqui. Então, vou ali e prendo com ponto alto. Trazer aqui para ficar mais fácil de você visualizar. Ponto alto, certo? Então, a nossa peça ficou assim. Começamos nessa parte, trabalhamos em volta e finalizamos aqui no mesmo espaço. Aqui, na mesma direção onde nós fizemos essa parte aqui. Agora, nós vamos tecer lá naquele início, nós tecemos 12 correntes e mais 3, no total 15. Agora, nós vamos fazer 14, porque são 3 para subir e 11 de espaço. 1, 2, 3 e mais 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ao total, 14, porque são 3 para subir e 11 de espaço, certo? Viramos a nossa peça aqui e vamos começar a tecer. Agora, laçamos o nosso fio e vamos fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Ponto alto em cima do ponto alto, certo? Olha só, então ficou as 3 para subir
e mais 11 aqui. Agora, nós vamos trabalhar mais 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha só como ele vai ficando. Laço meu fio, ponto alto em cima do ponto alto aqui. Olha só. Agora, nós vamos tecendo dessa forma a nossa carreira toda, por toda a nossa volta. 11 correntes, ponto alto, 11 correntes, ponto alto em cima do ponto alto. E dessa forma, nós vamos trabalhando até chegar aqui na nossa última alça. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar. Trabalhei aqui as minhas 11 correntes e fazendo ponto alto, cheguei aqui onde eu iniciei. Então, lembra que lá no início nós temos um ponto baixo e mais 2 correntes? Nós vamos contar o nosso ponto baixo, a primeira, a nossa segunda corrente e vamos fazer um ponto alto dentro dela. Aqui vou ajustar um pouquinho mais para não ficar tão solto o ponto alto. E finalizei aqui a minha carreira. Olha só como ela vai ficando, aqui eu estou te mostrando uma parte, mas toda ela está dessa forma, que a gente vai construindo a nossa teia. Para iniciar uma nova carreira, se aqui nós fizemos 10, nós precisamos ter os mesmos, se aqui nós fizemos 11, nós vamos agora diminuir sempre um. Então, vamos ter 10 e mais 3 para subir, ou seja, um total de 13, somente para iniciar. Então, vamos tecer aqui 1, 2, 3 para subir e mais 10, ao total de 13. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Laço meu fio e vou lá em cima do ponto alto. 10 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponto alto lá em cima do ponto alto. E dessa forma, você vai trabalhando de 10 em 10 até você chegar lá no seu final. Então, aqui eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá em cima do ponto alto. Sempre trabalhando desta forma, olha só como vai formando aqui a nossa teia. Tá vendo? Então, a gente vai tecendo dessa forma, agora de 10 em 10 até chegar nesse espaço aqui. Quando eu chegar nessa outra parte, eu volto para mostrar. Voltei aqui para te mostrar como está ficando aqui a nossa teia, certo? Então, finalizei aqui, após fazer as 10 correntes, com um ponto alto na terceira corrente, igual a gente estava fazendo anteriormente. Agora, para iniciar, na carreira anterior, nós fizemos 13 e 10 pontos altos, que eram 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 10. Agora, nós vamos fazer 12, porque são 3 correntes e aqui em cada espaço nós vamos colocar 9 correntes. Então, a cada carreira a gente vai diminuindo uma. Então, faço aqui 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, e mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 3 correntes, total de 12. Laço o meu fio, vou lá em cima do ponto alto, faço ponto alto. 9 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponto alto em cima do ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laço meu fio, ponto alto em cima do ponto alto. O segredo para tecermos essa peça é ir diminuindo de um em um ponto. Como você pode observar aqui,
nesse nosso trabalho, o que que nós fizemos aqui? Trabalhamos aqui as 15 correntes, né? Que eram 12 correntes e mais 3 para subir. E aí, quando chega ao final da carreira, termina com um ponto alto. Sempre que você vai tecer ali o início aqui da sua carreira, você diminui um ponto, mas acrescenta 3. Por exemplo, aqui temos 12 correntes e 3 para subir. 11 correntes, 10 correntes, 9 correntes. Próxima carreira serão 8 de intervalo, mas quando eu precisar iniciar uma carreira, eu vou acrescentar 3. E aí, dessa forma, nós vamos fazendo a nossa peça. Voltei aqui, então, para te mostrar que eu já adiantei a minha peça. Então, recapitulando, aqui nós fizemos com 12 correntes, certo? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. A cada carreira que você vai começar, você precisa incluir 3 correntes, que são as 3 correntes de altura. Nada mais do que isso. Para terminar, você termina na sua terceira corrente. E aí, ele dá esse efeito assim. Se você quiser fechar um pouco mais e fazer 3 correntes, né? Você vai fazer 3 correntes de intervalo e 3 para subir. Então, a primeira com 6, depois 3 correntes, ponto alto, 3 correntes, ponto alto, como nós fizemos aqui. Mas neste caso aqui, eu já vou encerrar nesta parte aqui. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos ver se dá a altura aqui da nossa peça. Ainda não. 5, 6, 7, 8. Dá para aqui fazer mais uma corrente, um total de 9 correntes. E aí, eu vou prender com ponto baixíssimo aqui na minha terceira corrente. Baixíssimo, e faço aqui uma corrente para finalizar. Agora, eu vou arrematar esse fio, e aí, nós precisamos fazer o detalhe lá da frente. Preciso arrematar este que está aqui também, e aí, eu já volto para mostrar. Então, voltei aqui, finalizei minha carreira, arrematei aqui os fios e ele ficou desta forma aqui. Ele dá um encaixe bem legal lá na tampa do vaso. Como eu disse anteriormente, se você quiser dar a continuidade com 3 correntes, depois com 2, fica a seu critério. Assim, ele já ficou bem bacana. Agora, nós vamos precisar apenas, sabe, aquelas correntes iniciais lá na cor cru que nós fizemos nas outras 2 peças, então nós vamos precisar dela também. Aqui eu não vou te passar um número exato, porque vai depender ali do ponto e da espessura do barbante cru que você vai usar. Então, o ideal é que você faça e vá medindo na sua peça, para que sobre um pouquinho para dar um nozinho. Então, não precisa aqui de quantidade exatas. E aí, vamos fazer aquele mesmo processo lá que nós fizemos em todos os outros 2 vídeos, de passar ali o nosso fiozinho, né, as nossas correntes, e aí vamos tecendo aqui, desta forma. Aí, vamos passando ele, deixamos aqui um espacinho aqui para darmos um lacinho, como nós fizemos em todos os outros, e aí nós vamos passando por toda a nossa peça. Igual nós fizemos nos outros 2 vídeos anteriores, no tapete da pia, na tampa do vaso, e aí vamos dando continuidade aqui para passar aqui nos respectivos pontos. E aí, vamos ajustando, tá? Caso você precisar, pode passar de um em um para não repuxar muito. E aí, você vai passando. Eu vou passar o meu aqui, quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui com aqui o meu cordão de correntes já passado, feito o lacinho. A medida da nossa peça aqui, ela ficou com 49, 48,5, 49, quase 49
por 45. Então, esse é um tamanho ideal, eu testei há pouco lá, ficou bem certinho. Pode haver variação de ponto para ponto, né? De pessoa para pessoa, dependendo da agulha utilizada também. Mas ficou bem legal essa nossa peça, vestiu super bem. E aqui ficou a nossa tampa do vaso. Essa foi a nossa videoaula de hoje, da nossa sequência de 3 aulas, que é a tampa do vaso. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!